A mente humana raramente permanece em silêncio. Pensamentos surgem continuamente, ideias aparecem, se encadeiam e desaparecem. Lembranças do passado surgem sem serem chamadas. Preocupações sobre o futuro ocupam o espaço da consciência. Mesmo quando o corpo está em repouso, a mente continua em atividade. Esse fluxo constante cria a sensação de que pensar o tempo todo é natural e inevitável. Mas quando o indivíduo começa a observar sua própria mente, percebe algo surpreendente. Grande parte desses pensamentos não é realmente necessária. Eles são repetições, são associações automáticas, são diálogos internos que se repetem inúmeras vezes sem trazer clareza ou solução. A mente funciona como uma corrente que raramente para. Um pensamento chama outro. Uma lembrança desperta outra lembrança. Uma emoção gera uma cadeia de interpretações. Assim, a consciência permanece ocupada quase o tempo todo. Esse movimento incessante cria uma espécie de ruído interior. Esse ruído impede que a pessoa perceba níveis mais profundos de sua própria consciência. É como tentar ver o fundo de um lago enquanto a superfície está constantemente agitada. Quando a água está turbulenta, nada pode ser visto com clareza. Mas quando o lago se acalma, o fundo se torna visível. Algo semelhante acontece com a mente. Enquanto o fluxo de pensamentos domina completamente a atenção, torna-se difícil perceber aquilo que está além deles. O silêncio da mente não significa destruir o pensamento. Pensar é uma capacidade natural e necessária. A mente é uma ferramenta valiosa quando usada de forma consciente. O problema surge quando ela funciona sem controle, movida apenas por associações automáticas. Nesse estado, a pessoa não utiliza a mente. Ela é utilizada por ela. O silêncio da mente começa quando a consciência aprende a observar o fluxo de pensamentos sem se identificar completamente com ele. Quando um pensamento surge, a pessoa simplesmente percebe sua presença. Ela não precisa seguir imediatamente aquela ideia. Não precisa continuar a cadeia de associações. Ela apenas observa. No início, isso pode parecer difícil. A mente possui hábitos antigos. Ela está acostumada a saltar de pensamento em pensamento. Ela apenas observa. Mas quando a observação se torna mais constante, algo interessante começa a se acontecer. Os pensamentos começam a perder intensidade. A mente começa a desacelerar. Entre um pensamento e outro surge um pequeno espaço. Esse espaço é extremamente valioso. Ele é o primeiro sinal do silêncio interior. Nesse intervalo, a consciência não está ocupada com imagens mentais, preocupações ou lembranças. Ela está apenas presente. Esse estado pode durar apenas alguns segundos no início. Mas, mesmo assim, ele revela algo importante. Mostra que a consciência não depende totalmente do pensamento para existir. Existe uma forma de presença que é anterior à atividade mental. Quando o indivíduo aprende a permanecer nesse estado por períodos maiores, a qualidade da mente se transforma. Pensamentos continuam existindo, mas não surgem de forma tão caótica. Eles aparecem quando são necessários, depois desaparecem naturalmente. A mente se torna mais clara, mais precisa e mais tranquila. Nesse estado, a atenção ganha profundidade. A percepção do mundo se torna mais direta. A pessoa começa a experimentar momentos de verdadeira presença. Momentos em que está totalmente consciente do que acontece ao redor e dentro de si. Sem distrações constantes. Sem o peso de preocupações repetitivas. Sem o ruído mental que normalmente ocupa a consciência. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de vida. É nesse silêncio que surgem insights profundos. É nesse silêncio que a mente compreende coisas que antes pareciam confusas.
É nesse silêncio que a consciência começa a perceber dimensões mais sutis da própria existência. Mas existe algo ainda mais profundo que se revela nesse estado. Quando a mente realmente se aquieta, surge uma percepção extraordinária. A sensação de separação entre o observador e aquilo que é observado começa a diminuir. A consciência percebe que ela mesma faz parte de algo muito maior. Essa descoberta conduz a um dos temas mais profundos de toda a jornada interior, a unidade da consciência. Esse será o tema do próximo capítulo, a unidade do ser. Uma investigação profunda sobre a relação entre a consciência individual e a realidade universal.